Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, eu costumo ler quase todos os comentários aqui do canal, e muitos deles dizem o seguinte: professor, começou a perseguição aos cristãos. Infelizmente, esta constatação está no mínimo 24 anos atrasada, principalmente se levarmos em consideração o que tem acontecido na América desde o começo dos anos 2000, ou melhor, no final dos anos 90. Você lembra o que fazia em outubro de 1998 do século passado? Não? Eu me lembro, Eu me decidi em outubro, final de setembro, começo de outubro, a ler toda a Crítica da Razão Pura, um dos livros mais complicados de filosofia do filósofo Immanuel Kant, no mês de outubro, e entendê-la até o começo de novembro. Pois eu consegui, mas foi um dos meses mais sofridos da minha vida. Outubro de 1998. Naquele mesmo mês, daquele mesmo ano, a CBS News trazia uma notícia bastante curiosa em relação à perseguição aos cristãos na América. Outubro de 1998. Estou aqui diante da matéria que dizia o seguinte: a matéria foi publicada no dia 26 de outubro de 1998 e dizia o seguinte: um treinador de futebol americano de uma escola secundária de Ohio está sendo ferozmente atacado. Ferozmente é por minha conta. Não é seu histórico de treinador que está em questão, mas sua prática de liderar o seu time em orações antes dos jogos, relatou Randall Pinkston, correspondente da CBS News. No meio oeste americano, o futebol americano escolar é quase uma religião, dizia a CBS. E David Daubenmire, o técnico do time de Ohio, da escola de Ohio, diz que a oração está sempre em seu plano de jogo. Ele disse, abre aspas, quando nos reunimos e fazemos uma oração, é quase uma coisa de união, que diz que estamos nisso juntos, que vamos para a guerra juntos. Agora, no entanto, o técnico Daubenmire está sob fogo cruzado, com alguns pais de jogadores reclamando que o técnico está violando a proibição da Suprema Corte de orações em escolas públicas. Ex-jogadores da equipe afirmam que as reuniões do time de Daubenmire pareciam mais com devocionários cristãos. Abre aspas. Ele copiou versículos da Bíblia e nos fez levá-los para casa. E ele leu a Bíblia algumas vezes e eu simplesmente não me senti confortável, disse um ex-jogador à época. O técnico Daubenmire insistia, porém, que não estava pregando, ele estava ensinando, disse o técnico à CBS. Podemos usar uma escritura que diz: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu uso isso para dizer aos meus alunos que eles não devem brigar entre si. Não devem se acusar mutuamente. E isso, para mim, é mais uma lição de vida, disse o técnico, do que uma prática religiosa. A CBS concluía, a maioria dos jogadores de Daubenmire o apoiam. Diz Jamie Todd, um ex-jogador da equipe, que ele nunca forçou os alunos a fazerem nada. O treinador chegou a dizer ou deixar claro que quem não quisesse orar não precisava orar, disse o ex-aluno. Mas a CBS rebate. Nas escolas secundárias de todo o país, a oração faz parte da tradição dos jogadores de futebol e seus treinadores. No entanto, a decisão da Suprema Corte é clara. Me lembrei do Arnaldo agora. A regra é clara. Deve ser iniciada pelo aluno voluntariamente, nunca pelo professor. A questão é se o treinador Daubenmire passou
dos limites. Bem, aí entra a senhora Janice Closer, mãe de um ex-aluno de Daubenmeier chamado Patrick. Ela disse o seguinte: o treinador Daubenmeier abordou o meu filho sobre frequentar a igreja. Ele perguntou para o meu filho: você frequenta a igreja? Provavelmente o filho não era um daqueles bons rapazes da equipe, certamente. Mas isso chocou a senhora Closer. Ela disse: fiquei muito chateada com aquilo. Achei que não era responsabilidade do treinador perguntar se o meu filho frequentava uma religião, uma igreja. Closer disse, e outros pais tentaram fazer com que Daubenmeier fosse demitido. Eles disseram: esses professores representam o Estado, eles representam o governo, e o governo não deve tomar nenhuma medida que promova ativamente a religião. Bem, aí o técnico sob fogo cruzado, então, segundo a CBS na época, concordava em parar de liderar as orações da equipe. Só que a CBS constatou, horrorizada, que os alunos, a maioria deles, continuava a rezar. E que o técnico, embora não puxasse mais as orações, afirmava que ainda insistiria, porque era seu dever moral e seu direito fazer mais do que definir as jogadas. Ele queria preparar as pessoas, espiritualmente também, principalmente para um melhor discernimento da realidade. Mas ali começou um grande ataque, não é preciso dizer, se estendeu por toda a América, não é mesmo? Até que finalmente chegou essa boa gente, como Obama, Biden, etc. e tal, ao poder, e aí parece tudo se concretizou. A América hoje, oficialmente, ela não é, digamos assim, isenta de religião, não. Ela é inimiga da religião ou das denominações cristãs, claro. Mas o resto está meio que liberado. E aí você se pergunta: bom, o que isso tem a ver? Por que o professor está dizendo tudo isso? Porque a América entrou numa decadência sem fim. E muita gente, claro, está associando essa decadência ao fato da América ter virado as costas para Deus. Bem, o interessante é que ontem este mesmo professor, esse treinador de Ohio, o senhor David Daubenmeier, publicou um artigo no Newsweek Views intitulado Siga a Estrada de Tijolos Amarelos. Você pode achar que foi uma vingança do treinador, mas ele dá um recado muito sério para uma América que não só o atacou, o condenou por puxar orações dentro da escola, como de resto fez isso com praticamente todos os religiosos que tentavam educar os filhos da América. E isso parece sim caiu como uma vingança. Eu não posso ler o texto inteiro porque é bastante comprometedor, fala coisas que a plataforma não gosta, mas um pedacinho eu vou deixar aqui para os amigos. Ele começa dizendo o seguinte: a América está sob julgamento. Não há outra maneira de explicar o que está acontecendo. Bilhões de dólares foram gastos em educação nos últimos 50 anos e o resultado é uma população que perdeu a capacidade de aplicar a razão ao que vê acontecendo ao seu redor. Ele está falando de uma ruína não só moral, mas intelectual também. Isso 24 anos depois que começou a sua Via Crucis. Ele continua: o dicionário chama isso de ilusão. É um enganador da mente. A América, então, portanto, passou a viver dentro de um mundo ilusório. O número de coisas que as pessoas acreditam sem questionar é incompreensível. Deixar de seguir a linha da empresa, ou mais amplamente a opinião de especialistas, fará com que uma pessoa seja alvo de ridículo e escárnio. O quê?
Você acredita, ou melhor dizendo, você não acredita que o mundo está para acabar por conta dos puns das vacas, dos combustíveis que são queimados nos seus automóveis? Você não acredita nisso? Bem, então você é uma pessoa completamente fora da bola, porque o mundo está acabando. Ele não diz tudo isso, claro, mas isso nos remeterá à profeta dos últimos dias, Greta Thunberg. Espera só um pouquinho, porque está tudo ligado, não é mesmo? Vou ler só mais um pedacinho do que ele diz. Daí surgiu o termo teoria da conspiração. Uma teoria da conspiração hoje é qualquer coisa que desafia a narrativa estabelecida, claro. Especialmente aquela que é promovida pelos especialistas do establishment. Por que ninguém chama, pergunta ele, a teoria da evolução de teoria da conspiração? Porque é perfeitamente aceitável questionar a ideia de Deus ou rejeitar a explicação bíblica da origem do homem. Na verdade é uma pergunta, mas é uma constatação, porque ele próprio constatou. Tudo que coloque em, digamos, dúvida o que está na Bíblia é bem-vindo. O que está na Bíblia propriamente é a teoria da conspiração. Porque é permitido aos cientistas ateus ensinarem uma teoria não comprovada da evolução do homem, quando há mais buracos nessa teoria do que na ciência do covidão e por aí vai. Eu vou parando por aqui porque, como disse, daqui para frente fica complicado. Mas vou deixar o texto aqui na descrição do vídeo para quem quiser saboreá-lo. O fato é que tudo isso realmente nos remete a um mundo completamente enlouquecido, principalmente quando levarmos em conta que Greta Thunberg, uma menina sem experiência nenhuma da vida, profetizou que no dia de ontem a humanidade simplesmente desapareceria, o mundo entraria em colapso. E todos nós, hoje, quinta-feira, 22 de junho, já seríamos fantasmas. Duvida? Bem, aqui está uma matéria publicada. Isso foi, na verdade não foi uma matéria, foi um post publicado no dia 21 de junho de 2018, no qual a ativista climática sueca Greta Thunberg previa que toda a humanidade será exterminada até 21 de junho de 2023. Bem, isso aqui é facilmente constatável, provável, porque afinal essa garota é uma especialista, ou era, né? Uma especialista em clima. Thunberg alertava naquele post que tínhamos apenas 5 anos para salvarmos o planeta das mudanças climáticas. Ontem foi, então, o aniversário da previsão apocalíptica de Thunberg. E, no entanto, parece que continuamos aqui, não é mesmo? Mas esses argumentos completamente furados, sem nenhum embasamento científico, é o que passaram a ser a voz da ciência, como já explicava o professor David Daubenmeier. Bem, sigamos em frente. Por falar em Greta Thunberg, Martin Armstrong também comentou o assunto. Ele disse: há cinco anos atrás, claro, os manipuladores de Greta anunciaram que o mundo acabaria na data de ontem. Toda a humanidade seria totalmente extinta. Aqui estamos, no entanto. A mudança climática se tornou a ferramenta definitiva para os governos canalizarem dinheiro. Biden anunciou na segunda-feira que os Estados Unidos gastarão quase 600 milhões de dólares em iniciativas de mudança climática. Ninguém votou para que esse dinheiro fosse alocado para mudar o clima. E centenas de áreas nos Estados Unidos precisam desesperadamente de atenção e financiamento, sem mencionar a enorme crise da dívida. Não por coincidência, esse pacote de financiamento totalmente desnecessário alocará a maior parte do orçamento para os estados azuis. Isso ocorre alguns meses depois que Biden enviou $1 bilhão para o Fundo Verde para o Clima das Nações Unidas.
Mas tem mais. Esta outra matéria foi publicada por Geoffrey Grinder, que diz o seguinte: as Nações Unidas pedem um plano de resgate de 7 anos para salvar nossa sociedade global, usando ação acelerada, sustentada e transformadora. Peraí, mas Greta disse que haviam só 5 anos. Ontem o prazo venceu e a humanidade continua aí. Ah, bom, mas então agora as Nações Unidas pedem mais 7. É assim que a banda toca, não é mesmo? Se uma profecia furar, não tem problema. Eles fazem outra, criam outra, não é mesmo? Com os mesmos e assustadores argumentos das anteriores que furaram. Não tem problema. É aquela história da, digamos assim, pesquisa de opinião pública ou referêndum popular. Se der errado ao que o sistema espera, ele não respeita, faz outra e outra e outra e outra até que dê certo, não é mesmo? Pois é. Agora, as Nações Unidas estão pedindo um plano de resgate de 7 anos para salvar nossa sociedade global. E como isso será realizado? Criando cidades de 15 minutos, proibindo o consumo de toda a carne para pessoas brancas, ingerindo insetos, picando a população. Tacos, aqui é aquele prato mexicano, aquela comida mexicana, tacos de bichos da farinha e dando a todos uma identidade digital. Ah, mas ele esqueceu aqui também a moeda digital, não é mesmo? Esse é o plano. O que tudo isso realiza? Bem, isso é fácil. Eles estão preparando você para receber o anticristo. Quem disse isso foi Geoffrey Grinder. Interessante, né? Pois é, por falar em proibição de carne para homens brancos, homens e mulheres, né, certamente, outra matéria que merece a nossa atenção. Essa foi publicada ontem também na RNZ e diz o seguinte, é rapidinho. 2 empresas, Upside Food e Good Meat, disseram na quarta-feira, ontem, que receberam a aprovação final do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para vender carne cultivada em laboratório, abrindo caminho para as primeiras vendas do produto no país. Com as aprovações, os Estados Unidos se tornarão o segundo país, depois de Singapura, a permitir a venda da chamada carne cultivada derivada de uma amostra de células de gado que são alimentadas e cultivadas em tanques de aço. As empresas são as primeiras a concluir o processo de aprovação de várias etapas nos Estados Unidos para a carne cultivada. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos já determinou que a carne é segura para comer. É a realização de um sonho, disse Uma Valete, CEO da Upside, em entrevista. Isso marca uma nova era. Isso marca uma nova era. Se você lembrou o pedacinho final do texto de Geoffrey Grinder, verá, esse é o plano. O que tudo isso realiza? Isso é fácil. Eles estão preparando você para receber o anticristo. Pois é, mas sem mais. As empresas que produzem frango cultivado planejam servir seus produtos primeiro em restaurantes sofisticados, antes de escalar a produção para atingir um custo menor nos supermercados. Upside Chicken será servida primeiro no bar Green, ou melhor, Cream, um restaurante em São Francisco de propriedade do chefe Dominic Cream, informou a empresa. A Good Meat vai vender o seu primeiro lote de frango ao grupo José Andrés, deve ser, né? Propriedade do humanitário chefe de cozinha, adiantou a Good Meat. As empresas disseram que ainda estão determinando um cronograma exato para quando os produtos chegarão às gôndolas. A Upside disse a Reuters que, em breve, anunciará a localização de uma nova instalação de produção nos Estados Unidos,
que é 10, 20 vezes maior do que a fábrica existente em Emeryville, Califórnia. As empresas de carne cultivada esperam que seus produtos forneçam uma alternativa atraente para os consumidores de carne que procuram uma opção mais ecológica e humana para seus cortes e que podem estar insatisfeitos com os produtos veganos ou vegetarianos já existentes no mercado. A produção animal gera 14,5% de emissões mundiais de gases de efeito estufa. Olha a ciência aí que o antigo técnico de futebol americano de Ohio falava. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimento, a USDA, no início desse mês, emitiu a aprovação do rótulo para ambas as empresas. A FDA emitiu suas aprovações para a Upside em novembro de 2022 e para a Good Meat em março de 2023. Então, começou o espetáculo, claro. Para terminar, vamos ver o que temos mais aqui. Eu sei que eu lembro que tem mais alguma coisinha que eu gostaria de falar. Ah, sim, uma notinha do radialista Hal Turner no seu blog, na sua página na internet. Uma notinha, como um diário. Ele disse o seguinte: ele estava em viagem para a Pensilvânia, saiu de Nova York para a Pensilvânia ontem. Ele disse o seguinte, postou rapidamente: a viagem até aqui, de North Bergen para a Pensilvânia, foi um pesadelo. Levei 2 horas e 40 minutos para viajar 70 milhas de minha casa até o Delaware Water Gap. 70 milhas em 2 horas e 40 minutos, ele disse. E não era por acidente, não tinha acidente na estrada, era só volume de veículos mesmo, congestionamento. Minha esposa e eu estamos aqui agora na casa da Pensilvânia. Tenho ainda que instalar os telefones do Rádio Show, mas finalmente chegamos aqui. Durante a viagem, meu filho mandou uma mensagem com fotos de jatos de caça sobrevoando nossa casa e a cidade de Nova York. Jatos de combate sobre New York City? Ele pergunta, coloca 5 ou 6 pontos de exclamação. Jatos de combate sobre New York City? Até meu filho, que é muito cético, me disse: pai, algo estranho está acontecendo. Mais sobre isso no programa dessa noite, a partir das 9 horas, horário do leste, 9 da noite, horário do leste. Bom, por enquanto é isso, vou ficando por aqui, mas lembrando sempre o que disse o professor de Ohio, o treinador, o ex-treinador David Daubenmire. A América está sob julgamento. Ela virou as costas para Deus e agora está recebendo tudo isso que está recebendo, não é mesmo? Mas pergunto, só a América? Claro, ele só pode falar do país dele, mas a pergunta que fica é essa, né? Só a América? Até depois, se Deus quiser.